bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Sociedade diante do Estado, a luta pela cidadania. Como vimos em vídeos anteriores, os detentores do poder não devem contar com a obediência em toda e em qualquer situação. Para sobreviver, o Estado precisa fazer acordos e concessões com os diferentes grupos da sociedade que governa. Esses grupos, por sua vez, procuram conquistar cada vez mais direitos e garantias por parte do Estado. Nas diferentes sociedades, as lutas políticas acontecem de formas diversas. Em sociedades modernas, uma das questões mais debatidas é a definição do que é cidadania. Isto é, quais são os direitos e deveres dos cidadãos. Nessa luta por direitos, os movimentos sociais buscam o apoio dos cidadãos para suas reivindicações e o Estado tenta negociar acordos para conciliar as diferentes demandas. As tentativas do Estado nem sempre têm êxito, o que, em alguns casos, podem levar à derrubada violenta do governo. Cidadania é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, por exemplo, um Estado, e de ter os direitos e deveres associados a essa condição. Na definição da filósofa alemã Hannah Arendt, 1906 a 1975, cidadania é o direito de ter direitos. Certo, vamos falar um pouco mais sobre ter direito a ter direitos. Sei que parece redundante no início, mas para entendermos melhor o conceito de cidadania, precisamos pensar no seu oposto, no seu contrário. O inverso de cidadania é a condição de súdito. Vejamos o que é um súdito. Súdito é aquele que não possui liberdade, que se submete à vontade de outra pessoa. Submisso, ou seja, o súdito não tem direitos, só deveres. Nos regimes despóticos, tirânicos, totalitários e ditatoriais, não existe cidadania. As pessoas não têm direitos, só deveres. Não por acaso, a Constituição de 1988 recebe o nome de Constituição Cidadã, porque vivemos 2 décadas sob a tirania de uma ditadura militar. Quando diz isso, Hannah Arendt pensava nas pessoas que foram expulsas de seus países durante a Segunda Guerra Mundial e por isso deixaram de ser reconhecidas como cidadãs de qualquer país. Quem, nessa situação, poderia garantir os direitos dessas pessoas? Pense no significado de ser cidadão de um país. Por exemplo, o Brasil. Significa ser, antes de tudo, reconhecido pelos brasileiros como cidadão, tanto quanto eles, e reconhecê-los como cidadãos, tanto quanto você. Se uma pessoa rica ou poderosa acha, por exemplo, que a lei não se aplica a ela, mas apenas aos mais pobres, essa pessoa está desrespeitando os princípios da cidadania. Assim, ser cidadão também envolve ter direitos e deveres. Esses direitos e deveres não são os mesmos em todos os países, nem mesmo em todas as épocas. Os direitos que compõem a cidadania foram conquistados por meio de longas lutas políticas. A análise clássica sobre a evolução da cidadania e dos direitos que compõem foi feita pelo sociólogo inglês T.H. Marshall. Marshall identificou 3 tipos de direitos que formam a cidadania moderna na Inglaterra. São eles: direitos civis. São aqueles que permitem ao cidadão exercer a sua liberdade individual. Por exemplo, o direito de cada um de dizer o que pensa, liberdade de expressão, o direito de acreditar na religião que quiser, ou não acreditar em nenhuma, o direito de fazer acordos e contratos com outros cidadãos e o direito à propriedade. Os direitos civis foram os primeiros a surgir na Inglaterra e se consolidaram a partir do século XVIII. Direitos políticos. São aqueles que permitem ao cidadão participar do exercício do poder político. São exemplos de direitos políticos o direito ao voto, o direito de se organizar com outros cidadãos para defender propostas, incluindo aí o direito de formar partidos políticos e o direito de ser eleito para cargos políticos. Os direitos políticos se consolidaram na Inglaterra entre o final do século XIX e o começo do século XX. Primeiro com a ampliação do direito ao voto para todos os homens, e depois com o reconhecimento dos direitos políticos das mulheres. Direitos sociais. São aqueles que garantem ao cidadão o mínimo de bem-estar econômico e uma vida digna.
de acordo com o padrão do país e da época. São exemplos de direitos sociais o direito à educação, à saúde, a uma aposentadoria na velhice ou em caso de invalidez. Os direitos sociais ganharam forma no século XX, quando os movimentos operários europeus conseguiram obrigar o Estado a prover a todos os cidadãos saúde e educação públicas, entre outros direitos. Em resumo, a cidadania é uma condição que nos permite participar como iguais das discussões políticas e uma reivindicação de que todos participem do que Marshall chamou de herança comum da sociedade, da riqueza que ela produz e da discussão sobre os valores que a sustentam. Como você deve imaginar, no Brasil, a consolidação dos 3 direitos foi significativamente tardia em relação ao país de T.H. Marshall. Além disso, segundo outros autores, eles teriam sido obtidos em uma ordem diferente do que aconteceu nos países europeus e nos Estados Unidos. Muitas características da sociedade brasileira atual são consequências desse processo. André Pinto Rebouças. André Rebouças, 1838 a 1898, participou do processo que culminou na abolição da escravatura, em 1888, mas sempre lamentou a falta de medidas para dar aos negros brasileiros terras e outras condições para o exercício efetivo da cidadania. Você já pensou nisso? Nossos antepassados não tinham muitos dos direitos que hoje consideramos naturais. É provável que você seja descendente de africanos escravizados, servos europeus ou indígenas expulsos de suas terras pelos colonizadores. As mulheres de sua família só ganharam direito ao voto no século XX. Também é possível que seus antepassados sejam descendentes de grupos perseguidos em razão de suas religiões ou por suas opiniões políticas. É praticamente uma certeza que a grande maioria de seus antepassados nunca tiveram direito à aposentadoria e precisou ser sustentada pelos filhos na velhice, que em geral era curta, porque não havia serviços públicos de saúde. Talvez você não consiga nem imaginar a possibilidade de viver sem alguns desses direitos, que só foram conquistados depois de duras lutas políticas. No Brasil, vários deles ainda são frágeis, e é interessante pensar: será que alguns direitos que não temos hoje será considerado natural por nossos netos? Perfil T.H. Marshall. O sociólogo britânico Thomas Huxley Marshall, 1893 a 1981, estudou em Cambridge a partir de 1919 e passou a lecionar na London School of Economics, onde dirigiu o Departamento de Ciências Sociais em 1939 a 1944. Também trabalhou na Unesco como diretor do Departamento de Ciências Sociais, de 1956 a 1960. Tornou-se conhecido principalmente por seus ensaios, entre os quais se destacam Cidadania e Classe Social, publicado em 1950. Marshall analisou o desenvolvimento da cidadania como um progresso dos direitos civis, seguidos por direitos políticos e dos direitos sociais nos séculos 18, 19 e 20, respectivamente. Introduziu o conceito de direitos sociais, sustentando que a cidadania só é plena se dotada dos 3 tipos de direitos. Um aspecto fundamental do trabalho de Marshall é que ele nos permite compreender as sociedades modernas, conformadas a partir de 2 dinâmicas conflitantes. De um lado, a economia de mercado, que tende a produzir crescente desigualdade; do outro, a luta pela cidadania, que tende a reduzir as desigualdades. E é em meio a essa tensão que desenvolve a política moderna. Assim falou T.H. Marshall. A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. E não há nenhum princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão. Mas as sociedades nas quais a cidadania é um instrumento em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal, em relação à qual as aspirações podem ser dirigidas. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a uma insistência por uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento da matéria-prima do status e um aumento do número àqueles a quem confere o status. Por hoje é só.
Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!